Quando meu primo Cody e eu estávamos no começo dos nossos 20 anos, fizemos algumas viagens de acampamento pelo Colorado. Isso aconteceu, se não me engano, quando eu tinha 22 e ele 23, e foi na Floresta Urpo. Era minha primeira vez acampando lá, mas não a dele. Fomos no meio da semana, porque nossos trabalhos permitiam que tivéssemos folga nesses dias, então costumávamos acampar nesses períodos para evitar trânsito e aglomerações. Eu sempre deixava Cody comandar esses passeios, afinal, ele era escoteiro, eu não. Estacionamos perto de uma área de piquenique e entramos na floresta a pé a partir dali. Depois de uns 15 minutos caminhando, encontramos um bom lugar para montar o acampamento. Bom no sentido de ter uma clareira grande o suficiente para caber nossas duas barracas, o fogareiro portátil e a fogueira. A primeira coisa que fizemos foi desempacotar as coisas e montar as barracas. Cody sempre foi muito mais rápido que eu nisso. Ele montava uma barraca em poucos minutos, enquanto eu sempre levava mais de 20. Ou melhor, levava, porque não acampo desde esse dia. Depois, fizemos um círculo de pedras para a fogueira e juntamos graveto e madeira. Ele trouxe acendedor e isqueiro, então meio que trapaceamos, mas tudo bem. O sol já estava se pondo, e o fogo já queimava quando Cody começou a grelhar uns bifes e hambúrgueres. Uma coisa sobre Cody é que ele sempre caprichava na comida durante essas viagens, e ele cozinha muito bem, então eu sempre confiava nele para nos alimentar. Claro, tínhamos nosso spray contra ursos, caso o cheiro da comida atraísse algum urso negro, embora Cody sempre dissesse que isso era muito improvável. Ele sempre dizia que o maior perigo no meio da floresta não eram os animais, eram outras pessoas. Enquanto comíamos nossos bifes e hambúrgueres, abrimos umas cervejas e colocamos um rock clássico no alto-falante. Se você nunca acampou, não tem ideia de como é boa essa vibe. Estar no meio do mato com um amigo ou parente, tomando cerveja, relembrando boas histórias e curtindo música. Quando escureceu, começamos a jogar cartas em uma mesinha dobrável que levamos só para isso. Depois de jogar alguns jogos tradicionais, passamos a jogar Uno, e foi nesse momento que ouvimos algo na floresta. Pausei a música no celular para deixar o ambiente em silêncio. Ficou claro. Ouvimos uma pessoa cantarolando e passos vindo do meio da escuridão da floresta. Cody me pediu para pegar a lanterna, mas quando finalmente achei, o som já tinha sumido. Perguntei para Cody se aquilo era algo preocupante e ele disse que, sim, era muito estranho ter alguém tão longe na mata, ainda mais andando perto de um acampamento com uma fogueira acesa, cantarolando alto daquele jeito. Fiquei meio abalado e percebi que Cody também. Voltamos a jogar cartas, mas com a música bem mais baixa. Quando menos esperávamos, um graveto grande caiu, bem no meio do acampamento, nos fazendo pular de susto. Não foi um galho que caiu de uma árvore, aquilo foi jogado por alguém. Cody começou a gritar, algo do tipo, quem tá aí zoando a gente? Vai arrumar o que fazer e some daqui. E então, ouvimos passos novamente, dessa vez se afastando. Falei que devíamos desmontar o acampamento e ir para outro lugar, mas Cody recusou. Disse que andar no escuro seria mais perigoso. Nós dois tínhamos spray de urso, então ele sugeriu que cada um dormisse com o seu do lado. Era o mais próximo de uma arma de defesa que tínhamos. Continuamos ouvindo galhos quebrando à distância, sons que claramente não eram de animal. Tinha alguém ali fora, talvez mais de uma pessoa, mas tínhamos que dormir em algum momento. Combinamos de revezar a vigília. Cody ficou com o primeiro turno e disse que ficaria lendo um livro para se manter acordado. Entrei na minha barraca, me enfiei no saco de dormir e dormi. Acordar no meio da noite em acampamento é normal. O frio, o desconforto do saco de dormir ou qualquer ruído te desperta. Mas, naquele momento, eu ainda não sabia por que tinha acordado. Eu estava meio grogue, meu cérebro ainda processando as coisas. Foi quando olhei para cima e vi uma cabeça espiando dentro da minha barraca. Parecia o Cody. Esfreguei os olhos, mas a escuridão dificultava ver o rosto dele. Murmurei Cody, achando que ele estava me chamando para trocar o turno da vigília. Falei sonolento. É minha vez. Fiquei encarando aquela cabeça me observando no saco de dormir. Cada vez mais desperto,
até que ouvi o zíper da barraca sendo fechado rapidamente e a cabeça sumiu. Deitei de novo por um segundo, mas uma clareza repentina me atingiu. Levantei num pulo e fiquei escutando os passos se afastando. Cody! Chamei, mas não houve resposta. Abri o zíper da barraca e olhei para o acampamento. O fogo tinha apagado e o Cody não estava lá fora. Fui até a barraca dele, que estava fechada. Abri e vi o Cody dormindo profundamente dentro do saco de dormir. Meu corpo inteiro se arrepiou. Me deu um gelo na espinha e quase me mijei ali mesmo. Comecei a sacudir o Cody até ele acordar. E quando ele finalmente despertou, contei que alguém estava no acampamento. Demorou uns segundos para ele entender. Igual aconteceu comigo. Mas quando caiu a ficha, ele pegou o spray de urso e disse que provavelmente cochilou enquanto lia. Disse que eu deveria dormir na barraca dele naquela noite, mas para isso eu precisaria do meu saco de dormir. Ele saiu da barraca comigo e ficou de vigia enquanto eu corri até a minha para buscar o saco de dormir. Dentro da barraca, pegando o saco, ouvi novamente aquele maldito cantarolar do lado de fora. Peguei o saco correndo e Cody sussurrou para eu me apressar. Perguntei se ele também tinha ouvido, e ele disse que sim. Voltamos para a barraca dele e fechamos o zíper, com os sprays de urso do lado. Eu juro, naquela hora, eu queria mais um urso de verdade aparecendo do que lidar com aquela situação. As horas se arrastaram enquanto eu ficava acordado e Cody dormia. Depois de 3 horas intermináveis, acordei e ele e trocamos. Quando ele me despertou de novo, já estava quase amanhecendo. Com a luz do dia, arrumamos tudo. Quando terminamos, já tinha bastante claridade para voltarmos ao carro. Até poderíamos ter dirigido para outro lugar e passado mais uma noite acampando, mas nenhum de nós estava no clima depois daquela experiência. Aquilo foi assustador, e acho que ambos só queríamos voltar para a segurança das nossas casas. Já se passaram 6 anos desde esse dia, e o Cody ainda me chama para acampar de vez em quando, mas nunca mais tive vontade. As pessoas são assustadoras demais. Porque alguém estaria lá, stalkeando nosso acampamento, e aquela cabeça me observando no escuro da barraca parecia uma cena de pesadelo. Eu posso nunca mais acampar na vida. Sinceramente, sempre que eu tinha medo quando criança, meu pai sempre me dizia que na vida a gente não devia ter medo de fantasmas, mas sim dos vivos, porque esses sim podem te machucar. No final da minha adolescência, eu acabei herdando uma grana depois que meu pai cometeu suicídio e eu recebi uma herança dele. Na época da morte dele, meus pais tinham uma cabana no Oregon, perto do Mount Bachelor. A cabana tinha sido colocada à venda porque minha mãe não conseguia mais pagar as prestações e alugar não estava cobrindo os custos. A cabana ia oficialmente para venda em menos de um mês e estavam finalizando os documentos com a imobiliária e o advogado. Então, durante aquele mês, ela ia ficar vazia, sem hóspedes. Eu vi isso como uma oportunidade de me afastar um pouco de tudo e colocar a cabeça no lugar, depois de tudo que tinha acontecido. Pedi demissão do trabalho, arrumei meu equipamento de salboard, peguei meu cachorro Midnight e fui para a cabana com o carro do meu pai. Nos 2 primeiros dias, tudo foi bem normal e nada de estranho aconteceu. Eu passei o tempo brincando com o Midnight na neve, fazendo salboard e à noite jogava PlayStation, ouvia música, bebia e fumava no balcão da cabana. Eu já tinha estocado bastante comida, cigarro e bebida, então estava tranquilo, sem precisar sair. Entre a companhia do meu cachorro e os jogos e filmes, eu estava até curtindo e começando a relaxar depois de toda a merda que tinha rolado. A cabana em si era de 2 andares. Embaixo tinha a sala, um quarto de hóspedes e uma cozinha pequena. No andar de cima tinham mais 2 quartos e uma varanda que saía direto do quarto principal, onde eu dormia. Eu só usava mesmo a sala, a cozinha e o quarto principal. Eu nunca entrava nos outros quartos e sempre mantinha as portas fechadas. No terceiro dia, seguia a mesma rotina. Brincava com o Midnight, jogava, via filme. Mas nesse dia nevou bastante, então nem fui para as pistas. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Na nossa área só tinham mais 2 cabanas por perto, cada uma mais ou menos um quarteirão de distância. As outras ficavam a quase 2 quilômetros de distância,
e tudo ao redor era basicamente floresta e pinheiros gigantes. As duas cabanas mais próximas estavam vazias, e eu sabia disso porque nos dias anteriores não vi ninguém por lá. Por volta do meio-dia, enquanto eu brincava com o Midnight lá fora, percebi umas pegadas na neve em volta da nossa cabana. Como ainda estava nevando, as pegadas pareciam frescas, tipo feitas uns 20 ou 30 minutos antes de eu sair. Achei que talvez alguém tivesse chegado numa das cabanas perto e eu não tinha notado, ou talvez fosse alguém fazendo o mesmo que eu, se isolando por um tempo. Beleza, deixei pra lá. As pegadas iam da minha cabana para dentro da parte mais densa da floresta. Não dei muita importância e voltei para dentro. Quando anoiteceu, fui me deitar. O Midnight estava deitado comigo na cama quando de repente ele levantou as orelhas, como se tivesse escutado alguma coisa. Em seguida, ele pulou da cama e desceu correndo para a sala. Eu fiquei deitado, imóvel, ouvindo ele andando de um lado para o outro lá embaixo. Depois de uns 5 minutos, ele voltou pro quarto e começou a me cutucar daquele jeito que cachorro faz quando quer sair para fazer xixi. Beleza, não consegui dizer não. Desci com ele até a entrada da cabana para ele fazer as necessidades, mas ele nem quis fazer nada. Assim que saímos, ele começou a puxar a guia, tentando me arrastar para algum lugar. Ele não parava de olhar para a parte densa da floresta, onde eu tinha visto as pegadas antes, e ao mesmo tempo ficava cheirando o lado da cabana e olhando para o telhado. Quando ele viu que eu não ia seguir, ele simplesmente sentou e ficou encarando o escuro, o que era bem estranho para ele. Mas, tudo bem, podia ser só algum animal da floresta e ele queria caçar. Eu, obviamente, não queria. Puxei ele de volta para dentro e voltamos para o quarto. Uns 30 minutos depois, já deitado, ouvi o que parecia passos de casco no telhado. Foram uns 6 passos, e eu tentei racionalizar dizendo que podia ser um galho ou uma pinha caindo, ou algum bicho passando, mas o espaçamento dos passos parecia de alguém andando, o que me deixou apavorado. O Midnight também ouviu e correu direto para a porta da varanda, esperando eu abrir. Beleza, pensei. Sou um cara durão, grandão, me garanto. Peguei meu casaco, tênis, cigarro e lanterna e fui para a varanda. Acendi um cigarro e comecei a iluminar o telhado, mas não vi nada. A neve no telhado estava intacta. Estranho. Será que eu tinha imaginado tudo? Mas, e o Midnight? Talvez ele estivesse só reagindo ao meu medo. Comecei a relaxar de novo, fumando e olhando para as estrelas e as árvores. Foi aí que eu vi. Numa árvore um pouco mais alta que a cabana, a uns 6 metros da varanda, tinha algo, parecia um homem agachado entre 2 galhos. Só que ele era muito alto, tipo uns 2,5 metros, magro demais. Ele estava agachado num galho e com os braços absurdamente longos e brancos, segurando o galho de cima. A boca dele estava escancarada, sem expressão nenhuma. Cara, que diabos era aquilo? Eu fiquei paralisado, encarando, e aquilo não se mexia. O Midnight começou a andar de um lado para o outro atrás de mim e a latir baixinho. O bicho continuava imóvel. Apaguei o cigarro e fiquei pensando se devia ou não apontar a lanterna direto para ele. Mas alguma coisa na minha cabeça gritava para eu não fazer isso. Então fui andando de costas até dentro do quarto e puxei o Midnight comigo. Tranquei a porta e finalmente joguei a luz da lanterna naquela direção, mas não tinha mais nada lá. Fechei as cortinas e voltei para a cama. Mais tarde, ouvi um som leve de batidas na porta da varanda, como se alguém estivesse batendo com o dedo no vidro. Foi assim por quase 1 hora sem parar. O Midnight só ficava olhando para a porta, mas nem chegava perto. O mais bizarro era a sensação de que alguém estava me convidando a abrir a porta, mas ao mesmo tempo, eu ouvia a voz do meu pai na cabeça me dizendo para ficar na cama e não abrir. Eu escutei meu pai. Fiquei deitado. Em algum momento, acabei pegando no sono. No dia seguinte, acordei. Arrumei minhas coisas e saí de lá o mais rápido que eu pude. Eu estava lá, procurando um novo celular no Craigslist e no Facebook e Marketplace. Isso já faz bastante tempo, então devia ser um iPhone 7 ou algo assim, aqueles que ainda tinham o botão Home. Encontrei um anúncio de um celular, bem genérico, dizendo o iPhone à venda, novo, por uns $300.
Era um preço muito bom para a época, eu lembro bem. O cara que estava vendendo, que se apresentou como Melvin, parecia gente boa e bem tranquilo de conversar por mensagem. Ele me passou todos os detalhes, disse que o telefone era desbloqueado de fábrica, nunca tinha sido aberto, essas coisas. Chegou até a me mandar um vídeo da caixa, ainda lacrada. Peguei o número dele e combinamos um ponto de encontro. No anúncio dizia que ele estava em uma área bem perto de mim, mas por mensagem ele falou que só esteve lá de manhã e que agora estava cerca de 1 hora ao norte. Fiquei meio chateado com isso, mas como o preço estava ótimo, resolvi não desistir. Comecei a chamar meus amigos para ver se alguém topava ir junto comigo, transformando a ida numa espécie de aventura para não ficar tão chato. Minha amiga Martina aceitou ir, com a condição de que eu pagasse comida para ela depois. Fechado. O Melvin me mandou o endereço de um estacionamento de delegacia, dizendo que só fazia esse tipo de negócio em frente à polícia, para evitar golpes. Achei ótimo. Me deixou até mais seguro. Peguei a Martina por volta das 20h30 e partimos. Ter ela no carro deixou tudo mais leve. A gente foi conversando e rindo. E como era sexta-feira, combinamos que depois a gente podia fazer alguma coisa divertida. Quando saímos da rodovia, faltavam uns 10 minutos para chegar. Era uma área muito isolada, cheia de árvores e bosques. Uma ou outra casa, mas no geral, só mato e escuridão. Chegamos na delegacia e o estacionamento estava completamente vazio. Só tinha uns carros de polícia parados. Demos uma volta pelo prédio, mas nada do tal Melvin e do carro dele, um Nissan Altima preto. Resolvi ligar para ele. Ele atendeu e disse que o carro dele tinha dado problema e que ele estava parado no acostamento de uma estrada ali perto. Pediu se a gente podia ir até lá para ajudar a dar uma carga na bateria, porque ele tinha os cabos. Achei estranho, mas como já tínhamos dirigido 1 hora inteira, não queria voltar de mãos abanando. Martina ficou balançando a cabeça, já achando aquilo tudo muito suspeito. O cara mandou a localização dele e eu olhei no mapa. Era numa estrada deserta, só com mato dos dois lados. Mesmo achando esquisito, resolvi passar lá só para ver qual era a situação. Quando chegamos perto, dava para ver o reflexo dos faróis de um carro na escuridão. Fui me aproximando e sim, era um carro preto. Mas a parte estranha, a gente não conseguia ver ninguém dentro ou fora do carro. Tudo escuro, nenhuma cabeça, nenhuma silhueta, nada. Martina falou para eu continuar dirigindo sem parar. Eu concordei. Aquilo era muito, muito estranho. Passei direto. Logo depois, o Melvin começou a me ligar sem parar. Ignoramos todas as chamadas. Aí ele mandou uma mensagem. Eu vi vocês passando. Por que não pararam? Voltem aqui. Martina é daquelas pessoas sempre otimistas, então começou a rir da situação e falou: Beleza, agora você me deve um jantar. Procurei um restaurante ali perto e achei uma lanchonete. A gente parou para comer e tentar esquecer aquele encontro bizarro. Era um lugar pequeno e bem vazio, mesmo sendo sexta-feira. A garçonete veio pegar nossos pedidos e trouxe o café para começar. Aí entrou um cara sozinho, de capuz, e sentou no balcão. O moletom dele era azul marinho, sujo, meio encardido. Ele olhou rapidamente para a gente e depois ficou encarando o balcão, pedindo um café para a garçonete. Só que, de minuto em minuto, ele ficava olhando para nossa mesa de novo. Eu cochichei para Martina: não olha agora, mas eu acho que é o Melvin. A garçonete voltou para pegar nosso pedido. Nesse momento, o cara olhou diretamente para mim. Quando a garçonete entregou o café para ele, ele disse alto e claro: Obrigado, querida. Reconheci na hora. Era a voz do cara do telefone. Falei para Martina: é ele. Bora pagar e sair fora. Acenei discretamente para a garçonete e pedi a conta em voz baixa. Ela perguntou se tinha algo errado. Quando respondi que sim, percebi que o cara ficou de olho. Pagamos rapidinho, tomamos o café de uma vez e saímos. Quando chegamos no carro, Martina olhou para trás e falou: Ele tá levantando. Olhei e vi que o cara estava saindo da lanchonete o mais rápido possível. Acelerei e saí do estacionamento direto. Lá de dentro do carro, a gente viu um carro preto no estacionamento, provavelmente o mesmo da estrada.
Eu dirigi rápido pra caramba, o mais longe possível. Só que aí acendeu a luz de baixa pressão dos pneus. Na hora, já sabia. Ele tinha cortado o pneu. O ar foi saindo rápido, então encostei no acostamento antes de estragar a roda. Saí do carro e confirmei. O pneu tinha sido mesmo rasgado. Tive que trocar pelo estepe ali mesmo, o que levou uns 15 minutos. Foi um baita perrengue, mas se você quer saber, sim, eu ainda paguei o jantar da Martina naquela noite. Hoje em dia, a gente conta essa história dando risada, mas é assustador pensar o quão perto a gente chegou de cair numa armadilha. Eu estava saindo com uma garota há algumas semanas. A gente tinha saído em 2 encontros. O nome dela era Fê. A gente se conheceu em um aplicativo de namoro e acabou marcando de se ver alguns dias depois. Ela era 4 anos mais velha que eu. Nosso primeiro encontro foi só para tomar uns drinks. E no segundo ela saiu com meus amigos e eu no fim de semana. Meus amigos não demonstraram nada de muito negativo sobre ela na hora. Disseram que ela parecia gente boa, mas meio quieta. Só que, mais tarde, eles me contaram a real opinião deles sobre ela, mas eu chego nessa parte depois. A Phoebe, o nome dela, me convidou para uma festa de reunião do colégio dela que ia acontecer em breve. Ela disse que não queria ir sozinha. E para ser sincero, depois dela ter topado sair com meus amigos e eu, achei que era justo retribuir indo com ela nessa festa. A festa ia ser num sábado aleatório, no outono. Mas, segundo ela, não era uma reunião oficial da escola. Era um encontro organizado por um cara rico que estudou com ela, e a festa seria na casa dele. Eu nunca tinha ido a uma reunião dessas, mas pelo que eu sabia, geralmente elas acontecem em bares ou salões de festa, não em casa de ninguém. Chegamos na casa do cara. Admito, era uma casa bem chique. Tinha portão eletrônico e tudo, mas curiosamente não tinha nenhum carro de luxo estacionado. Achei estranho, mas imaginei que talvez o dono guardasse o carro na garagem e durante a festa. Assim que a gente entrou, já senti que todo mundo ficou olhando pra gente, mais especificamente pra mim. Algumas pessoas vieram cumprimentar a Phoebe com abraços e sorrisos, mas logo viravam pra mim e começavam a me bombardear de perguntas. Eu me senti sendo interrogado. Queriam saber minha vida inteira, onde eu trabalhava, com quem morava. Bem desconfortável. Phoebe me puxou de canto algumas vezes para apresentar outras pessoas, mas a vibe era sempre a mesma. Perguntas invasivas, olhares estranhos. E o detalhe, todo mundo ali parecia ser bem mais velho do que os 28 anos que a Phoebe dizia ter. Algumas pessoas pareciam passar fácil dos 35. Comentei isso com ela, e ela riu dizendo, "Pois é, tem gente que não envelhece muito bem." Perguntei se ela lembrava de todo mundo ali, e ela disse que sim. Depois perguntei quem era o dono da casa. Queria conhecer o anfitrião daquela mansão, e ela disse que ainda não tinha visto ele. O tempo foi passando, mesmo depois de uns 40 minutos lá. Esse tal dono da casa ainda não tinha aparecido. Durante todo o tempo, a sensação de ser observado só aumentava. Cada passo que eu dava, parecia que tinha um par de olhos me acompanhando. Comecei a me sentir sufocado e avisei para Phoebe que ia ao banheiro. Na real, eu só queria sair daquele ambiente estranho e explorar um pouco a casa. Fui andando pelo corredor, sem bebida na mão, sem nada para me distrair. Cada pessoa que eu passava me encarava como se eu fosse um alien. Me senti completamente deslocado. Achei o banheiro, entrei e tranquei a porta, só para ter um momento de paz. Fiquei lá sentado, tentando respirar e me acalmar, e aproveitei para mandar mensagens para os meus amigos contando quão bizarra aquela festa era. Também comecei a pensar em uma desculpa para convencer a Phoebe a ir embora mais cedo. Foi então que a Phoebe me mandou mensagem perguntando onde eu estava. Respondi que estava no banheiro e que precisava de um minuto. Logo em seguida, mandei outra mensagem. Essa festa tá muito estranha, bora sair fora. Ela perguntou por que e eu só respondi. Todo mundo tá agindo esquisito. Do nada, alguém bateu na porta do banheiro. Não dava mais para ficar ali. Lavei as mãos rápido e saí. Do lado de fora, tinha um cara esperando. Parecia ser um dos mais jovens da festa, talvez o único perto da nossa idade. Ele me olhou sério e falou baixinho.
Você devia ir embora. Essa garota não é quem ela diz ser. Eu congelei por um segundo e perguntei: Phoebe? Ele respondeu: seja lá qual for o nome que ela te disse. Ele me perguntou o que ela tinha falado sobre essa festa, e eu expliquei que era uma reunião do colégio. Ele deu uma risada irônica e perguntou: você acha mesmo que essas pessoas têm cara de quem está indo numa reunião de escola? Ele terminou dizendo: confia em mim, sai daqui o quanto antes. E entrou no banheiro, me deixando ali parado, com o coração acelerado. Naquele momento, tudo fez sentido. A vibe estranha, os olhares, as perguntas, a ausência do dono da casa. Sem pensar duas vezes, fui direto para a porta de entrada tentando não chamar atenção. Mesmo assim, senti os olhares me queimando enquanto eu andava. Saí, fui direto pro carro e fui embora. Phoebe me mandou várias mensagens perguntando onde eu tinha ido. Eu não respondi. Quando cheguei em casa, decidi procurar o número dela no White Pages, um serviço que mostra dados de telefone nos Estados Unidos. Para minha surpresa, o nome associado àquele número não era Phoebe, era Claire Foster. Além disso, o endereço onde eu peguei ela das duas vezes era diferente do endereço registrado no nome Claire Foster. Foi aí que percebi. Eu nunca tinha visto ela saindo de dentro de casa. Ela sempre já estava esperando do lado de fora, como se não quisesse que eu soubesse onde ela realmente morava. Respondi à última mensagem dela com um simples desculpa. Tive que ir embora e bloqueei o número. Meus amigos racharam de rir da história, mas confessaram que sempre acharam ela estranha. Só não quiseram falar antes para não me desanimar. Um deles ainda brincou que parecia o filme Corra. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que era aquela festa, nem quem eram aquelas pessoas, mas foi uma das situações mais bizarras e assustadoras da minha vida. Isso aconteceu quando eu era criança, devia ter uns 8 anos. Meus pais me tiveram tarde, então meus 2 irmãos mais velhos são pelo menos 10 anos mais velhos do que eu. Uma noite, fui acordado por um barulho vindo lá de baixo. Eram meus pais. Dava para ouvir que eles estavam agitados, falando alto sobre alguma coisa. Eu abri a porta do quarto só um pouquinho e fiquei ouvindo, mas não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Fui até o topo da escada e chamei: mãe? Pai? Minha mãe apareceu lá embaixo e só disse: volta para a cama. Eu obedeci sem questionar, mas dava para ver que eles estavam muito nervosos com alguma coisa. Tentei voltar a dormir, até que ouvi a porta da frente bater com força e depois, silêncio total. Eu imaginei que eles tinham saído, mas não fazia ideia do motivo. Mesmo assim, fiz o que minha mãe falou e fiquei na cama. Mais tarde naquela noite, fui acordado de novo, dessa vez, com sons vindos lá de baixo. Eu ouvi a porta da frente sendo fechada, passos pela casa, mas ninguém estava falando nada. Na minha cabeça, achei que era só meus pais voltando para casa e tentando não me acordar. Ouvi passos pesados, alguns barulhos de gavetas e armários sendo abertos e fechados, e até o som da geladeira abrindo. A essa altura, eu já tinha certeza que era meu irmão mais velho, o Chris. Ele tinha 18 anos na época, já dirigia e vivia chegando em casa de madrugada, muitas vezes meio alterado, revirando a geladeira antes de dormir. Então, esses barulhos não eram tão estranhos assim para mim. Pelo menos era isso que eu tentava me convencer. Eu só queria dar uma explicação lógica para tudo que estava ouvindo. Foi então que ouvi passos subindo as escadas, cada vez mais perto do meu quarto, até pararem bem na minha porta. Ela foi aberta bem devagar. Eu continuei deitado, sem me mexer, só olhando na direção da porta. Como estava tudo escuro, tudo que eu consegui ver foi a silhueta de uma cabeça, parada ali, me observando. Chamei: Chris, mãe, pai, mas ninguém respondeu. Aí, falei: quem tá aí? Ainda sem resposta. A pessoa simplesmente fechou a porta de novo e foi embora. Eu fiquei confuso, mas, por algum motivo, não cheguei a sentir medo. Achei que devia ser meu pai checando se eu estava dormindo e resolvi não pensar muito nisso. Ouvi os passos descendo de novo e depois tudo ficou em silêncio. Mas a curiosidade foi maior que eu. Saí da cama e desci as escadas,
sem acender nenhuma luz, só para ver quem estava lá embaixo. Quando cheguei na cozinha, congelei. Tinha um homem parado, bem no meio da cozinha. Ele era alto e ficou me encarando. Eu chamei, pai. Por quê? Na minha cabeça, tinha que ser ele. Mas a voz que respondeu era grossa, estranha. Ele só disse, volta pro seu quarto. Eu saí correndo, subi as escadas com o coração disparado. Entrei no quarto, fechei a porta e me escondi embaixo das cobertas, tremendo. Mas ainda não caiu a ficha do que tinha acabado de acontecer. Na minha cabeça, ainda podia ser meu pai. Eu só não conseguia entender por que a voz dele estava tão diferente. Algum tempo depois, ouvi a porta da frente abrindo de novo e dessa vez reconheci as vozes dos meus pais. Eles pareciam preocupados e estavam falando alto. Fui até o topo da escada e eles ficaram surpresos de me ver acordado. Perguntei o que tinha acontecido e minha mãe disse que o Chris tinha sofrido um pequeno acidente, mas que ele ia ficar bem. Eu só fiquei sabendo meses depois que, na verdade, ele tinha se envolvido em um acidente de carro porque estava dirigindo em condições que não devia. Foi então que perguntei para o meu pai se ele tinha entrado no meu quarto antes, e foi aí que descobri que meus pais tinham saído de casa fazia horas. Meu pai e minha mãe começaram a brigar porque, na pressa de ir para o hospital, eles tinham saído sem trancar a porta da frente. Quando contei sobre o homem que entrou no meu quarto e depois ficou parado na cozinha, meu pai pegou uma arma e saiu revistando a casa inteira, enquanto minha mãe ligava para a polícia. A última coisa que lembro dessa noite foi de um policial sentado comigo, perguntando tudo o que eu tinha visto e ouvido. Meus pais morrem de vergonha até hoje por terem deixado um menino de 8 anos sozinho em casa com a porta destrancada. O mais estranho é que, mesmo depois disso tudo, a polícia nunca encontrou sinais de arrombamento, nem roubo. O cara não levou nada. Ele entrou, andou pela casa, me viu e foi embora. Ter um estranho dentro da sua casa já é assustador. Agora, imagina passar por isso com só 8 anos de idade.